Bom dia a todos. Bom, são já 9h05, vamos começar o nosso evento. Bem-vindos, todos vocês que nos acompanham agora, bem-vindos a mais um webinar do Sescom Barrier. É um prazer tê-los aqui e uma honra que vocês participem hoje dessa discussão. Hoje vamos falar de um tema super interessante, enfim, que foi desenvolvido, alguns entendem que teve aí um desenvolvimento maior durante a pandemia, que de fato teve, mas o que a gente vê, ainda mais nesse período de transição agora, em que a gente começa a voltar a ter um pouco da vida que a gente tinha antes da pandemia, esse é um tema, a telemedicina, que é o tema nosso hoje aqui, ainda tem muitas discussões, tanto do ponto de vista prático, do ponto de vista de regulação, realmente um tema que vai ser super interessante. A gente tem um convidado especial, 2 pessoas da casa aqui para discutir isso. Antes de eu passar a palavra para eles, eu acho que talvez dar um pouco do histórico. Apesar de parecer um tema um tanto quanto novo, a telemedicina, estudando um pouco para que a gente pudesse debater hoje aqui, eu encontrei alguns registros históricos da telemedicina. O primeiro relato que se tem é em 1910, em Londres, com a invenção do estetoscópio eletrônico. Depois o Dr. Eliezer pode me corrigir em algum aspecto mais técnico, mas foi com a invenção do estetoscópio eletrônico que na época foram desenvolvidos amplificadores, receptores e repetidores que permitiram aí a transmissão dos sinais por até 50 milhas. Foi um grande avanço na época, certamente. Um outro marco importante que eu acho que é interessante trazer para vocês, ocorreu em 1967, onde o Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, ele foi ligado ao Hospital de Boston, aonde, enfim, o objetivo era atender qualquer emergência que ocorresse no aeroporto a partir do hospital. Certamente aí foi um grande passo daquilo que a gente tem hoje com a utilização de acesso remoto, de atendimento remoto. Vindo um pouco mais próximo da gente, na década de 1970, a Europa também começou a utilizar a conexão de redes para transmitir diagnósticos e telemedicina, enfim, e que passou a ter uma grande valia, principalmente para os idosos e para o home care. Em 1993, eu encontrei o registro da American Telemedicine Association, que é uma associação americana, que foi grande responsável no mundo pela difusão desse tipo de tratamento, desse tipo de modelo que a gente vai discutir daqui a pouco. No Brasil, em 1994, começou-se aí a ter os diagnósticos de eletrocardiografia por fax. Então, realmente tem aí um histórico super interessante. Do ponto de vista de regulação, eu não vou entrar em detalhes, eu sei que tanto a Ana Luísa quanto a Tânia e o próprio Dr. Eliezer devem tocar nesse ponto, mas eu só gostaria de destacar que o Congresso Brasileiro, em 2020, durante a pandemia, ele promulgou a lei da telemedicina, que permitiu aí o atendimento sem a presença física do paciente, né? Até então, as teleconsultas eram proibidas e a legislação sobre o tema não era atualizada desde 2002. Bom, tem muitas dúvidas, eu acho que um pouco do que para que serve, como que está o atual estado da regulamentação pelo CFM, são temas que os nossos convidados, que o nosso convidado e as pessoas da nossa casa aqui vão falar, mas, enfim, antes de passar também a palavra, eu gostaria de fazer a apresentação do Dr. Eliezer Silva. Ele é o nosso convidado de hoje, ele é do Hospital Albert Einstein, ele é formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde também realizou suas residências médicas e seu mestrado. Ele é doutor pela Universidade Livre de Bruxelas e pela Unifesp e pós-doutor pela Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Do ponto de vista de gestão, ele tem formação tanto pelo INSPER, pela Fundação Dom Cabral e pela Harvard Business School, nos Estados Unidos. Ele começou sua carreira, Dr. Eliezer, no Hospital Israelita Albert Einstein como médico assistente na UTI, e depois de passar pela gerência de várias unidades, ele desde 2016 está na atual posição de diretor de medicina diagnóstica e ambulatorial. Essa diretoria inclui a medicina diagnóstica, saúde corporativa e o tema do que a gente vai tratar hoje, que é a telemedicina, em que ele vai trazer os inputs e a experiência prática de tudo o que está acontecendo. Para discutir com ele,
a Tânia Lieberman, nossa sócia da área de tecnologia e propriedade intelectual, vai trazer os pontos com relação à proteção de dados, quais são os aspectos principais que a gente deve prestar um pouco mais de atenção. E Ana Luísa Calil, responsável pela nossa prática de regulatório Life Science, vai trazer um pouco desse quadro regulatório de como está hoje a telemedicina do ponto de vista das agências públicas, enfim, do ponto de vista das regulações brasileiras. Eu acho que, antes de passar a palavra já ao doutor Eliezer, eu só gostaria de dizer àquelas pessoas que estão nos acompanhando que, como sempre, tem uma parte ao lado em que vocês podem mandar perguntas, podem mandar comentários durante todo o evento. Eu vou ficar responsável por monitorar essas perguntas e passar aos nossos convidados para que eles possam endereçar para vocês. Bom, acho que sem mais delongas, a gente tem aí um tempo. Eu gostaria de passar a palavra ao doutor Eliezer. Bom dia, doutor Eliezer. Seja muito bem-vindo ao nosso webinar. É um prazer tê-lo aqui. E eu passo a palavra para o senhor, para que nos brinde aí um pouco com a sua experiência e com as suas considerações sobre esse tema. Obrigado, Luciano. Bom dia, Tânia. Bom dia, Angélica. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia a todos que nos ouvem. É um grande prazer e um grande desafio sair do meio da medicina e conversar com todos vocês, né? Confesso que isso traz uma certa apreensão, mas eu acho que a composição da mesa, né, me deixa mais confortável. Eu vou me ater basicamente à minha história aqui dentro do Einstein, que se confunde com a história da telemedicina, né? Então eu vou evitar slides e eu vou contar uma história que se inicia há 10 anos atrás. Se hoje a telemedicina tem todos esses questionamentos e finalmente a gente está caminhando para uma regulamentação mais clara, imaginem há 10 anos atrás. E, na verdade, essa história começa, pelo menos do meu ponto de vista, aqui na instituição, em 2007. O Luciano fez um histórico muito bem feito e aprendi muito com esses detalhes históricos, né? Isso me fez lembrar quando a gente tenta evidenciar quando é que começou a telemedicina, né? Telemedicina é a prática da medicina à distância. E existe um livro muito interessante que é a história de São Mateus, que é o médico das almas, né? E ele era consultado frequentemente sobre aspectos médicos, né? E eu acho que a telemedicina naquela época, né? A gente está falando do Novo Testamento, ela tinha já o seu cunho de transmissão de conhecimentos à distância, é claro que não intermediado por tecnologia que a gente tem hoje. Mas eu falava do ano de 2007, quando eu fiz meu MBA no INSPER, em parceria aqui com o Hospital Albert Einstein, e eu desenvolvi como trabalho de conclusão de curso uma unidade de negócios de telemedicina. E a ideia, como você destacou, a minha formação é em terapia intensiva, em UTI. A ideia naquela oportunidade era construir um modelo que os americanos chamavam de eICU. Inclusive existia uma empresa com esse nome, depois foi adquirida pela Philips, que era fazer uma transferência de conhecimento de prática em UTI para UTIs públicas do Brasil inteiro. E, ao mesmo tempo, tinha o cunho de desenvolver isso também para a área de saúde suplementar. Esse projeto foi apresentado em dezembro de 2008 e ele ficou adormecido durante 3 anos, quando no final de 2011 começo de 2012, por uma provocação do então presidente da Sociedade Israelita Brasileira Albert Einstein, Dr. Claudio Lutemberg, ele teve acesso a esse material e ele pediu que eu tirasse isso da gaveta e desenvolvesse uma área de telemedicina, inicialmente dentro da UTI onde eu trabalhava. E nós fizemos então um projeto com esse cunho, né, focado mais em urgência e emergência, e foi apresentado isso ao governo brasileiro, ao Ministério da Saúde, foi aprovado, e nós começamos então a desenvolver esse projeto de atender unidades de terapia intensiva e unidades de pronto atendimento, urgência e emergência em diferentes partes do país. Esse modelo foi de grande sucesso do ponto de vista de impacto no tratamento desses pacientes graves. E algum tempo depois, cerca de 2 anos, se eu não me engano,
nós desenvolvemos um projeto para as plataformas de petróleo da Petrobras. A ideia, e já existia jurisprudência na época, era atender pacientes que estavam embarcados nessas plataformas. E um dos problemas que eles tinham, e ainda tem, é você desembarca pessoas, independente da gravidade, pela falta de recurso de um diagnóstico mais preciso. Em outras palavras, os funcionários da Petrobras eram desembarcados, por exemplo, com um cisco no olho, porque o técnico de enfermagem que estava embarcado e fazia o primeiro atendimento, ele não conseguia diferenciar uma lesão superficial de uma lesão mais grave, por isso essas pessoas eram desembarcadas, faziam uma consulta e voltavam, na imensa maioria das vezes, porque não tinham lesão grave ocular. Esse foi um projeto muito interessante, porque a gente testou várias questões de segurança para o atendimento de um paciente à distância, porque na verdade nós estávamos de frente ao paciente com o auxílio de um técnico de enfermagem, mas não tinha um médico na ponta. Esse projeto ganhou uma certa relevância. Eu fui apresentar em países nórdicos, né, que tem na sua economia óleo e gás uma relevância muito grande. E eu mostrava na oportunidade que o que a gente fazia à distância, né, com médicos treinados do lado de cá, e que todos chamavam de telemedicina, era apenas medicina. E isso ficou muito patente naquela época, eu estou falando de 8 anos atrás, que tentava se dissociar que telemedicina era uma outra coisa, era uma outra medicina. Era a mesma medicina, praticada à distância, com requisitos de segurança diferentes. Isto é, a anamnese, a avaliação do paciente, tudo isso que era feito à distância, era o mesmo que a gente fazia presencial. Obviamente que a gente não tinha recursos, quando um paciente vem ao nosso pronto atendimento, por exemplo, de examiná-los fisicamente, de tocar, de lançar mão de alguns exames, etc. Mas isso foi fundamental porque, como eu vou ressaltar ao longo dessa breve exposição, porque eu acho que o importante é o debate, a conversa, e ouvir também as outras pessoas que estão aqui, que é o aspecto de segurança, né? Quando você aprofunda os teus conhecimentos e a sua prática em telemedicina, todo profissional ele é treinado com um nível alto de segurança. O que isso significa? Significa que, na dúvida, esses pacientes são encaminhados para um ambiente físico para completar o exame físico ou mesmo exames complementares no processo de diagnóstico. Mas notem a importância que a telemedicina tem nesse exemplo de cuidado remoto, né, em áreas remotas como plataformas de petróleo. E para vocês terem uma ideia, nesse mesmo ano nós desenvolvemos um programa de neurotelemedicina que nada mais era que dar suporte a profissionais médicos que ficam em pronto atendimentos de hospitais brasileiros que não contam com radiologista e neurologista de plantão 24 horas. Existe uma doença de conhecimento de todos vocês, que é o AVC, ou derrame cerebral, e que quando ele é causado por um entupimento de uma artéria, ou principalmente de uma artéria, eu tenho o AVC isquêmico, né? Que é pela falta de sangue numa determinada área. O tratamento de ouro para esses pacientes, seguindo alguns critérios clínicos que eu não vou detalhar, é a infusão de um medicamento chamado trombolítico, que reperfunde, que desobstrui essa artéria e reperfunde, leva oxigênio e sangue para aquela área que estava lesada no momento da instalação do AVC. Para que você faça isso hoje, você tem que ter o neurologista e o radiologista de plantão, porque eu preciso de um exame neurológico acurado e eu preciso, através da tomografia computadorizada de crânio, afastar o derrame hemorrágico. O que nós fazemos, ou fizemos já desde aquela época, à distância, um radiologista e um neurologista dão apoio a um médico que está no pronto-socorro, e esse médico, então, com muito mais segurança, ele pode infundir o trombolítico, porque ele tem poucas horas para fazer isso, e vários pacientes, ao invés de evoluir para sequelas graves do ponto de vista neurológicas, ou mesmo virem a falecer, eles saem sem sequelas de um procedimento como esse.
Na sequência, de 2014 até os dias de hoje, vários serviços de telemedicina foram desenvolvidos aqui no Einstein, criando uma verdadeira plataforma digital de serviços médicos, passando desde questões mais simples, como um apoio nutricional, um apoio para a cessação de tabagismo, até nós chegarmos no ano de 2017, onde um grande programa de teledermatologia, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, naquela oportunidade, foi desenvolvido aqui na instituição e, através de um aplicativo de celular, o médico de família, lá na unidade básica de saúde, atendia pacientes com lesão de pele, fazia algumas fotos através desse aplicativo de alta resolução, enviava aqui para o Einstein e um grupo de dermatologista tinha a seguinte tarefa: olhar aquela lesão com diferentes aspectos e definir se aquilo não era apenas para observar, por se tratar de uma lesão benigna, se precisava de um acompanhamento de um especialista ou, que era a principal função desses dermatologistas, indicar uma biópsia, isto é, retirar aquela lesão por uma suspeita de malignidade, portanto, poderia ser uma lesão cancerígena. Nós fizemos 180 mil imagens de 60 mil pacientes que estavam numa fila de acesso ao dermatologista que demorava de 6 a 12 meses. Esses pacientes saíram dessa fila, voltaram para o seu médico na unidade básica de saúde com um laudo do dermatologista aqui da instituição e seguiram seu tratamento na unidade básica de saúde. A quantidade de imagens foi tanta e os dados clínicos desses pacientes também em grande quantidade e de uma granularidade de detalhes muito impressionante, que permitiu nós desenvolvermos um algoritmo de inteligência artificial utilizando aprendizado de máquina, fazendo com que a posteriori, isto é, o aprendizado que o dermatologista ia colocando os dados junto com a quantidade de imagens que eram armazenadas, o próprio algoritmo por inteligência artificial conseguia, com uma acurácia enorme, acima de 90%, dizer se esse paciente precisava ou não de uma biópsia de pele. Até que chega o final do ano de 2019, que nós começamos a oferecer essa plataforma de telemedicina para o atendimento direto do paciente, o que nós chamamos na oportunidade de pronto atendimento virtual. Esse serviço basicamente era para atender pessoas com sintomas leves de qualquer doença, que a gente chama de baixa complexidade, e que hoje, para vocês terem uma ideia, esse tipo de paciente com essas queixas de baixa complexidade representam nas nossas unidades aqui em São Paulo do Einstein cerca de 50% das pessoas que vão ao pronto-socorro fisicamente. São condições que precisam de orientação e ou prescrição de alguma medicação, mas que não precisam de exame físico, não precisam de exame complementar e têm uma taxa ou uma capacidade de resolução que se aproxima de 97%. Nós iniciamos esse serviço para algumas operadoras e depois para empresas, e ao final de 2019, começo de 2020, nós tínhamos cerca de 200 mil pacientes cadastrados nessa base, que tinham acesso a esse serviço de medicina à distância para situações de baixa complexidade. 3 meses depois, março de 2020, como todos vocês sabem, vem a pandemia. Já foi mencionado aqui no breve histórico da telemedicina, que o presidente da República opta, então, por permitir o uso da telemedicina em larga escala, com atendimento direto ao paciente, sem a presença de um profissional de saúde do outro lado, junto com o paciente. E essa base de pacientes cadastrados de 200 mil cresce 10 vezes, isto é, vai para 2 milhões de pessoas em poucas semanas. Claro que muito em função do que estava acontecendo na época, aparecendo uma doença desconhecida, que não se tinha dados claros ainda da evolução aqui no nosso país, mas houve um aumento exponencial da utilização dessa plataforma, e até hoje, 2 anos depois, um pouquinho mais, nós continuamos com uma base de clientes acima de 2 milhões de pessoas que viram na telemedicina uma possibilidade de acesso, de um lado,
isto é, desses 2 milhões de pessoas, apenas 5% têm acesso ao Einstein como um todo. Então, eles tiveram acesso ao profissional do Einstein, treinado dentro do Einstein, para a resolução de problemas de baixa complexidade. E, portanto, esse número é um número expressivo de pessoas nessa base que tiveram acesso a esses profissionais. E tem um impacto muito importante que a gente deve considerar, além da questão de acesso à saúde, que eu acho que é uma questão constitucional, diz respeito ao impacto no sistema de saúde. Em breves palavras, o que eu quero dizer é que o sistema de saúde ele é organizado pelo pico de exigência de demanda e de complexidade e, portanto, em muitos horários, dias, períodos, ele trabalha em ociosidade. Ele é construído dessa forma porque, obviamente, a gente não quer errar naquele que precisa de um cuidado mais complexo. Citei aqui o AVC, poderia falar de infarto, poderia falar de infecção generalizada, de trauma e assim por diante. E é assim que se configura as áreas de urgência e de emergência dos hospitais e das unidades de pronto atendimento espalhadas pelo país. O que eu quero dizer é que esses pacientes de baixa complexidade utilizam recursos de saúde de alta complexidade. Portanto, o custo para o sistema de saúde ele é gigantesco e desproporcional. Se nós tivéssemos a capacidade e a flexibilidade de ajustar recursos a cada momento do dia e ao longo do ano, esse fato não aconteceria, mas isso é impossível. Imagine dentro do pronto atendimento, às 2 da manhã, eu dispensar a boa parte dos médicos porque o movimento caiu, horas depois eu chamo novamente, eles atendem uma demanda maior, depois eu dispenso e assim por diante. Isso é impossível do ponto de vista de gestão, até porque você tem uma certa imprevisibilidade nessas unidades. Com a telemedicina, você é capaz de alocar os pacientes de baixa complexidade para esse tipo de serviço, permitindo uma estrutura mais adequada à demanda de pacientes de maior complexidade. Portanto, existe um impacto econômico desse processo, em que você ajusta oferta e demanda e alocação de recursos para o sistema de saúde como um todo. O segundo aspecto é que você evita os deslocamentos. E esse deslocamento eu tenho 2 pontos a colocar. Um é que é durante esses deslocamentos, que inclui o tempo de espera, etc., eu posso perder tempo para condições sensíveis ao tempo. E no segundo aspecto, essas pessoas, especialmente em grandes metrópoles, se deslocam e isso tem impacto em trânsito, em emissão de carbono e assim por diante. E até do próprio custo desse deslocamento. Se eu levar para o outro extremo, em áreas remotas, nós tivemos o ano passado em áreas indígenas, no norte do país, eles não têm nenhum recurso. É o outro extremo. E você consegue levar recursos, tendo um médico naquela localidade, recursos de ultrassonografia, de eletrocardiograma, como foi citado também, permitindo um diagnóstico mais acurado para aquela população, sem necessariamente eu criar estruturas físicas nessas localidades onde a densidade demográfica é muito baixa, mas são áreas extremamente remotas, como, por exemplo, em parceria agora com uma instituição pública, a gente está tentando levar esse tipo de conhecimento para hospitais que ficam dentro de navios em áreas remotas do Amazonas. Então, olhar esse sistema como um todo, a capacidade médica de atender esses pacientes e, ao mesmo tempo, o impacto econômico que isso tem e para o próprio sistema de saúde, é um olhar necessário para o processo de telemedicina. E, antes de eu passar a palavra para as outras pessoas, eu queria deixar bem claro o seguinte aspecto. Eu falava no começo que o grande desafio dos profissionais que utilizam a telemedicina é o treinamento em qualidade e segurança. Talvez resida aí o grande sucesso do serviço de telemedicina aqui do Einstein. Nós começamos há muitos anos atrás, antes da pandemia. Nós temos uma curva de aprendizado ao longo desse processo, isto é, nós não começamos durante a pandemia o atendimento por telemedicina. A cultura de qualidade e segurança do atendimento presencial, ele carrega para dentro da área de telemedicina. E quando a gente percebeu o que eu comentei naquela visita
a Dinamarca, a Noruega, perdão, que telemedicina é apenas medicina, hoje a gente vê isso nos processos de transformação digital. E até do ponto de vista, é óbvio que eu não vou entrar nessa seara, tenho juízo, né? Mas até do ponto de vista jurídico, né? As grandes transformações, tanto do ponto de vista do desenvolvimento delas, como da adoção pela própria sociedade, ela precede a sua regulamentação. E isso aconteceu também com a telemedicina. O que nós vivenciamos nos últimos anos foi algo óbvio para nós já há alguns anos, mas a necessidade que a pandemia trouxe para as organizações de saúde fez com que a telemedicina ficasse óbvio. E aquilo que telemedicina é apenas medicina, hoje permeia boa parte das instituições. Eu sempre brinco que a gente não vai no telebanco, a gente não vai ter teleaula, como a gente chamava antigamente, e muitas vezes, quando a gente se aproxima desses pacientes que não tinham acesso, e a gente leva muitas vezes um conforto, porque não é uma consulta médica necessariamente, a gente também não chama isso de teleconforto nem de telecarinho, a gente chama isso de conforto, a gente chama isso de carinho. Então a tecnologia, para essa situação específica, e talvez para a grande maioria delas, ela não afasta as pessoas, não torna o processo mais frio, mas ela permite que mais pessoas tenham acesso a recursos de saúde, que em muitas oportunidades é extremamente escasso e desigual no país. Eu paro por aqui e fico à disposição para a gente conversar na sequência. Obrigado. Perfeito. Não, perfeito. Esse cenário e todo esse contexto que o senhor trouxe realmente nos faz dizer, nos faz entender que é um caminho totalmente sem volta. Não tem como a gente imaginar um cenário mesmo, enfim, o senhor disse que há um bom tempo Einstein já faz isso, mas isso hoje foi disseminado em razão da pandemia, é um caminho sem volta, e muitas das vezes, aí falando um pouco do lado do nosso direito, já fazendo um gancho para eu poder passar para a Ana, para trazer, muitas das vezes o direito ele acaba indo atrás dessas inovações, ele busca, no momento posterior, regular algo que já está, de uma certa forma, já começando a movimentar a sociedade. E nesse sentido, enfim, Ana, eu passo a palavra para você para nos contar um pouco do ponto de vista regulatório, como que estamos hoje nesse sentido. Luciano, muito obrigada. Doutor Eliezer, é sempre uma inspiração ouvir a sua experiência dentro do tema, porque aqui a gente vê o outro lado. Eu, particularmente, trabalhei muito com questões de telesaúde desde antes da pandemia e vivenciei, do ponto de vista jurídico, problemas que provavelmente o senhor vivenciou do lado médico da história, que é uma lacuna regulatória. Não tinha propriamente uma proibição, mas não tinham como fazer. E na relação médico-médico, médico-hospital, essa questão do ponto de vista regulatório trazia um pouco mais de conforto, porque a gente estava falando de uma relação indireta com o paciente, né? A gente estava falando do diálogo entre dois médicos, entre um médico e um enfermeiro, e um médico e outro profissional de saúde. E a regulação, antes, né, da gente pensar da relação médico-paciente, ela se focava muito em qual é o critério técnico que eu tenho que ter uma imagem de autorresolução para eu fazer a relação médico-médico para conversar sobre uma radiografia, sobre uma fotografia de dermatologia, como o senhor mencionou. Eram questões como essas de aprimoramento de sistemas nessa relação médico-médico. O desafio fica maior na relação médico-paciente, porque toda a questão relativa à ética médica, toda a questão relativa ao consentimento do paciente e ao conhecimento do paciente em relação aos limites e às possibilidades da telemedicina estavam dentro dessa lacuna. Existia uma dúvida do CFM de como adaptar e se haveria alguma equivalência, se poderia haver uma equivalência entre a prática médica usual, física, e a prática da telemedicina. Então, muitas discussões surgiram durante um largo período de tempo que ficaram sendo debatidas no Conselho Federal, enfim, ficaram travadas por motivos não só técnicos, mas motivos políticos também. A gente sabe que isso influencia de alguma forma, mas como o doutor Eliezer muito bem esclareceu, a telemedicina ela não é sinônimo de telesaúde ou de saúde digital.
que é um tema muito mais amplo, abrange muito mais coisas e que vai muito além do que a gente estava falando aqui. Talvez até um ponto interessante, o doutor Eliezer estava falando das parcerias, né, com o poder público e com entidades de saúde locais, e a importância disso, a importância da telemedicina para o acesso à saúde. A gente vive em um sistema, e pensando nisso tudo como um sistema, a gente vê que, para eu conseguir ofertar um serviço de telemedicina na Amazônia, o que eu, como operadora do direito administrativo, da infraestrutura, vou pensar? Eu preciso de infraestrutura de telecomunicação nesse lugar, eu preciso fazer chegar ao menos um serviço móvel pessoal nesse lugar, um 4G nesse lugar. Então, o avanço da telemedicina e essas possibilidades de alcançar áreas de interior, áreas remotas, áreas de difícil acesso, tem que caminhar junto com a expansão do acesso às telecomunicações. E é impressionante como isso tudo, esse movimento de 10 anos para cá, a gente vê que essas duas frentes caminham juntas. E é importante dizer isso. O acesso, por exemplo, a 3G e 4G no Brasil aumentou muito. A curva é muito alta na Anatel. Se a gente pegar essa variação, a gente vê que hoje a gente tem uma cobertura que vai além dos 80%, o que permite que projetos como o que o doutor Eliezer mencionou sejam efetivamente implementados no país. Mas, feita essa introdução da importância de pensar que telemedicina não é sinônimo de telesaúde ou de saúde digital, que é muito um campo restrito desse campo maior. Pensar que o que a gente tinha antes da pandemia não era uma proibição, era uma lacuna. Então, assim, já existiam práticas, elas só sofriam algum tipo de insegurança jurídica. Será que pode? Será que não pode? Pairava a dúvida, mas a gente vê projetos como o do Einstein que o que prevaleceu foi a gente precisa avançar. Apesar da regulação, a gente precisa avançar pela necessidade da realidade. Então, vem o primeiro conforto, vamos dizer assim, regulatório, com a lei da pandemia de telemedicina, que o Luciano mencionou na introdução, que é a Lei 13.989. E, além disso, também proliferaram normas de apoio, né? O que eu chamo aqui de normas de apoio, que é a regulação da receita digital, da cobertura da telemedicina nos planos de saúde, que é muito importante. A gente tem no Brasil um acesso de pessoas a planos de saúde também muito alto, uma adesão bem alta, e uma interlocução com a Lei Geral de Proteção de Dados, que a consolidação da LGPD também contribui para o desenvolvimento da telemedicina, até por questões de segurança e confiança do paciente em relação a esses sistemas. Também é legal ressaltar que telemedicina, a gente está falando aqui de prática médica, mas telesaúde, saúde digital, podem envolver outras carreiras dentro da saúde, né? Como Conselho Federal de Psicologia, nutrição e outras profissões que também estão nesse movimento. Talvez um tema interessante para essa semana em específico é falar quem é competente para regular a telemedicina e a telesaúde. Porque na segunda-feira, alguns jornais anunciaram que o ministro da Saúde iria assinar nessa quinta, né, amanhã no caso, 2 portarias que regulamentam a telemedicina e a telesaúde no Brasil. Então, é importante destacar que me fizeram essa pergunta, se a competência do Ministério exclui a do Conselho Federal e como é essa relação. E eu achei legal conversar um pouco disso aqui também no webinar. São 2 competências diferentes. Quando a gente pensa no Conselho Federal de Medicina, a gente pensa no exercício da profissão. A gente pensa que é uma entidade pública que vai pensar na segurança do médico para exercer livremente a sua profissão. Então, o foco da regulação do ponto de vista do CFM vai ser no médico, do ponto de vista da profissão, e no paciente, do ponto de vista dos seus direitos em relação à prática médica. O Ministério da Saúde ele já vai ter um papel um pouco diferente. Quando a gente pensa a nível ministerial, a gente vai pensar a nível de desenvolvimento de política pública de uma maneira mais ampla. Então, o Ministério da Saúde, por meio de portarias, ele vai focar em parâmetros gerais, requisitos mínimos e até um estímulo e fomento
da telemedicina no setor público de saúde. Então, todas as parcerias mencionadas pelo Dr. Eliezer, por exemplo, ganham força, ganham fomento, ganham uma base normativa quando o Ministério da Saúde, por meio de uma norma, vai e dá um aval para esse tipo de parceria. A gente tem outras normas no ordenamento que lastreiam contratações desse tipo, por exemplo, parcerias desse tipo. A própria lei de inovação é um exemplo disso. Existem parcerias que são firmadas por meio da lei de inovação que podem fomentar projetos como esse, mas quando a gente tem uma portaria específica do Ministério, a gente vê que ganha força. Fora isso, a gente ainda tem o Congresso Nacional, que tem projetos de lei em curso para regular o tema. E o que acontece se sobrevier uma lei de telemedicina ou uma lei de telesaúde? Tanto o CFM quanto o Ministério vão ser obrigados a adaptar as suas normas já existentes para essa nova lei. Então, a gente pode ter, com as leis que estão na pendência de votação pelo Congresso, alguma mudança no cenário. Mas o que a gente tem, por enquanto, é uma resolução do CFM e também, provavelmente amanhã, caso a promessa se cumpra, mais 2 novas portarias do Ministério da Saúde sobre o tema. Tudo isso serve para dar o conforto em relação à lacuna regulatória. Um conforto em relação à segurança jurídica da prática médica, tanto do ponto de vista do médico, tanto do ponto de vista do paciente. Então, aqui eu vou trazer 3 pontos que eu destaco da norma do CFM, da resolução 2314 de 2022, que vai trazer, primeiro, a definição de telemedicina, que, como o doutor Eliezer, de novo, falou, é o exercício da medicina. Não é algo diferente, é um modo de você exercer a profissão de médico. Então, eu achei muito interessante que a definição começa dizendo que é o exercício da medicina. E o que é diferente? Que vai ser mediado por uma tecnologia específica. Vai ser mediado por uma tecnologia digital. E essa telemedicina ela vai abranger diversos tipos, que vão envolver desde a teleconsulta, que talvez seja o que a gente pense imediatamente, que é a consulta médico-paciente, até outros tipos de atendimentos de maneira geral. Teleconsultoria, telecirurgia. Cabe dizer que o CFM também regulou esse ano a telecirurgia robótica, por exemplo, que também conversa com o que a gente está falando aqui sobre a importância de pensar telecomunicações junto com o desenvolvimento da telemedicina. 5G. Como o 5G vai ajudar tanto isso, né? O 5G, para quem não sabe, ele reduz o tempo de resposta na interação da comunicação. Ou seja, quando a máquina emite a informação e a outra máquina recebe, o receptor recebe, essa latência, esse intervalo, ele fica mais curto com o 5G. Então, você consegue muito mais precisão. Pensando do ponto de vista de tecnologia médica, eu penso o quanto a inteligência artificial, o quanto a robótica pode avançar com uma melhoria da qualidade dos sistemas de telecomunicação e de implantação do 5G no Brasil. São só muitas possibilidades. E talvez o terceiro e último ponto para passar para a Tânia é o registro. Acho que talvez uma das maiores dúvidas que a lei da pandemia tinha deixado em relação ao registro era como uma plataforma, uma empresa, uma pessoa jurídica deveria fazer para prestar um serviço por meio da telemedicina. E a norma traz algumas regras que a pessoa jurídica que oferta esse serviço vai ter que ter sede no Brasil, então tem um critério territorial da sede no Brasil. Deve ter um registro no CRM, ou seja, no Conselho Regional de Medicina, do local da sede da pessoa jurídica, e vai ter que ter um médico definido como responsável técnico, que vai ter que ter o registro do CRM, né, a inscrição no CRM, no mesmo local do registro da pessoa jurídica. Então, isso traz luz a dúvidas que vinham desde a época da pandemia e desde antes com a lacuna regulatória. E aí a gente tem os pontos sobre dados de saúde, dados sensíveis, que talvez seja outro ponto da lei muito importante que conversa com a LGPD, que aí ninguém melhor que a Tânia para falar
um pouco aqui para a gente. Luciano, estou passando direto a palavra para a Tânia, para dar continuidade aqui na apresentação. Obrigada, Ana. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia, Ana, bom dia, doutor Eliezer, Luciano. Prazer estar aqui com vocês. O tema realmente é super interessante, novidade. Eu falo que a minha parte é a mais tranquila, né? Acho que a parte aí o histórico todo da telemedicina no Brasil, os desafios que o doutor Eliezer e os médicos encontraram, né, em poder exercer a telemedicina, e essa parte regulatória, que é muito novidade, né, é o que a gente está mais interessado em saber. Mas tem uma parte importante também, que é a aplicação da LGPD, né? Como que a gente está protegido ao trabalhar com telemedicina, como que os nossos dados pessoais estão protegidos. Então, antes de mais nada, acho que o mais importante é a gente pensar que a LGPD ela se aplica a todas as indústrias, né? Não só a indústria médica, mas a todas as demais indústrias. A gente, como advogado, a gente está também sujeito à LGPD. E quando a gente fala em medicina, a LGPD já se aplicava à medicina presencial também. Então, assim, não tem muita novidade. Na questão da LGPD, as mesmas questões que se aplicam à medicina presencial se aplicam à telemedicina. Até porque, na medicina presencial, apesar da gente não ter a tela, né, a gente não ter a tecnologia envolvida, a gente tem a questão do registro no prontuários médicos, de registro de dados dos pacientes, já em computador. Então, nos consultórios médicos, provavelmente grande parte desses consultórios armazenam os dados dos pacientes na nuvem, né? Então, a gente já tem tecnologias envolvidas que já deveriam estar sujeitas à proteção da LGPD. E lembrar também que o dado físico, né, aquele relatório médico escrito, mesmo quando não está registrado na internet, ele também está sujeito à LGPD, e às vezes ele é até mais fácil ter um problema de vazamento, de uso ilegal, do que aquele eletrônico que está protegido por senha no computador, por exemplo, né? Então, a minha primeira questão é essa. Eu acho que a gente tem desafios com a telemedicina, especialmente quando a gente fala em teleconsulta, por exemplo, onde a gente tem a imagem do paciente, né, sendo exibida numa tela, a imagem do médico sendo exibida numa tela, mas essa não é uma novidade da telemedicina, essa questão já existia na medicina tradicional também, né? Então, acho que, primeiro, antes de mais nada, quando a gente fala em medicina, a gente fala em tratamentos de dados de saúde, que são considerados dados sensíveis. Então, acho que é importante a gente pensar em 3 definições da LGPD para conseguir entender melhor os aspectos de telemedicina. A primeira é a definição de dado pessoal. O dado pessoal é qualquer dado que identifica ou que pode vir a identificar uma pessoa. Então, o nome, telefone, o número de IP daquela pessoa, o celular daquela pessoa, são todos dados pessoais. Quando a gente está tanto numa consulta presencial quanto numa teleconsulta, por exemplo, a gente usa dados pessoais. A gente precisa dar o nosso nome para o médico, a gente precisa dar numa teleconsulta o nosso telefone para o médico nos ligar, né? Então, sempre há o tratamento de dados pessoais. Os dados sensíveis são aqueles dados que, se tiver um uso ilegal desses dados, ou um uso inadequado, ele pode causar um dano maior ao titular, né? Então, quais são esses dados? Eles são esses dados que estão listados aqui na apresentação, mas os que não interessam mais, né, são os dados relativos à saúde, que estão sempre envolvidos numa consulta médica, né, independentemente dela ser presencial ou por telemedicina. Dados da vida sexual, genética, biométrica, que também a gente vai tratar deles numa teleconsulta, e dados, por exemplo, de raça, ou dados religiosos, que também, isso você também pode tratar esses dados, mesmo sem querer, numa teleconsulta, a hora que você vê, né, a cara de uma pessoa, a hora que você vê se ela está usando, por exemplo, um símbolo religioso. Então, esses dados você realmente tem que ter mais cuidado, tá? Mas uma outra definição importante para a gente entender melhor a questão da LGPD na telemedicina é a definição de tratamento, né? Quando a gente fala em tratamento, a gente está falando em qualquer ação que é feita com o dado pessoal. Então, desde a simples coleta até o armazenamento, compartilhamento desse dado e o descarte desse dado. Então, hoje em dia, tem muita gente que fala assim, eu não trato dados pessoais porque eu só tenho ele armazenado no meu computador, eu não faço nada com aquele dado. Isso é um tratamento, quer dizer, se você tiver um incidente de privacidade, e o dado daquela pessoa que você não usa, né, for vazado, ele pode causar um prejuízo àquela pessoa. Então, daí que vem a máxima também, não guarde dados que você não usa, não guarde dados que você não tem uma base legal adequada para tanto. Então, esses são os 3 definições que eu acho importante para a gente entender as questões de LGPD na telemedicina. E aí, a LGPD fala que a gente pode tratar dados pessoais, desde que a gente tenha uma finalidade adequada para o tratamento, que no caso da telemedicina, sem dúvida, é o atendimento médico, né? E que a gente tenha uma base legal adequada para o tratamento. E a LGPD, ela nos dá várias bases legais, ela nos dá 10 bases legais possíveis para o tratamento de dados,
dentre as quais aqui a gente listou as mais comuns, que é o consentimento, né? O cumprimento de obrigação legal regulatória, a execução de um contrato, o exercício de direitos e a tutela à saúde. Já o regulamento da telemedicina, ele só nos permite, aparentemente, o uso de uma base legal, que é o consentimento prévio, expresso, informado do paciente. Então, aí começa a primeira discussão, em base na regulação. Pode, né, uma regulação que é inferior, vamos dizer assim, a uma lei federal, estabelecer que apenas uma base legal é utilizada? Ela está em contradição com a LGPD? No meu ponto de vista, não, tá? Ela não está em contradição, ela está adequada, porque ela não está criando uma base legal, ela não está modificando as bases legais previstas na LGPD, ela simplesmente está falando, olha, daquelas bases legais que tem na lei, eu entendo que para fins de telemedicina, a base legal adequada é o consentimento. E eu, Tânia, tá, do ponto de vista pessoal, eu posso até discordar disso, né, como advogada, não como médica, porque eu falo, poxa, existe uma relação contratual, por exemplo, entre o médico e o paciente. Será que a base legal mais adequada não seria a execução desse contrato, né? Ou não, né? E aí eu até fui entender um pouquinho o histórico do consentimento na questão médica, e eu percebi que essa questão do consentimento é bastante importante. A gente sempre que vai num hospital, num laboratório, a gente tem que assinar um termo de consentimento, e isso vem lá de trás, né? Acho que antigamente, quando a medicina começou, o médico era soberano e não se pedia o consentimento para fazer nada com o paciente. O que o médico decidisse era feito e o paciente muitas vezes nem concordava com aquele tipo de tratamento, mas ele não era questionado sobre isso. Com a modernização da medicina e a humanização da medicina, com a Declaração dos Direitos Universais do Homem, hoje em dia se fala, olha, o paciente ele precisa concordar, né, com o tratamento, ele precisa ser informado sobre o seu diagnóstico, ele precisa ser informado sobre o tipo de tratamento, sobre as consequências desse tratamento, e como regra geral, ele precisa dar o seu consentimento para realizar aquele tratamento. É claro que isso não é absoluto, né? A gente tem casos, por exemplo, se o paciente está correndo risco de morte, que o médico tem até o dever de ir lá e prestar assistência, mesmo sem o consentimento do titular, mas, em princípio, o consentimento ele é necessário. Então, a gente vê aí que tem um histórico de por que, né, o Conselho Federal de Medicina ele usa sempre o consentimento como base legal. Na experiência prática, eu posso falar que eu sou uma fã da teleconsulta, tá? Eu tenho sido bastante usuária da teleconsulta e eu não tenho visto, tá, o consentimento nem verbal, nem escrito ser pedido antes de uma teleconsulta. Até por isso que eu acho que, né, a gente poderia usar a base legal de execução de contrato. O Conselho Federal de Medicina também ele menciona que o consentimento de preferência deve ser escrito, até por uma questão de prova. Ele dá detalhes até, por exemplo, como o tamanho da letra, né? Fonte 12, que deve ser usada para o consentimento e tudo mais. E aí a gente tem nesse slide aqui alguns pontos que são em comum entre a resolução e a LGPD, né? A gente mostra como a resolução ela aplica pontos da LGPD. O primeiro deles é o princípio da minimização e da autodeterminação informativa. Quer dizer, de acordo com a LGPD, você não tem que tratar mais dados do que os necessários. E a resolução, ela fala que você não é obrigatório a gravação da consulta médica, né? Na verdade, eu acho que aí não é obrigatório, não seria nem uma boa prática você gravar a consulta médica, porque se tiver um incidente, você vai estar colocando em risco uma gravação, né, com dados sensíveis, detalhes de consulta que não necessariamente precisam se tornar públicos. E aí, como numa consulta presencial, você também não grava a consulta presencial, você pode simplesmente fazer um relatório e guardar o prontuário médico, sem gravar a consulta, né? Acho que uma outra questão aí que a gente vê nas duas leis é o princípio da qualidade dos dados. E aí tem muito a ver com segurança. Aquela questão da segurança, você tem que manter os seus sistemas seguros para garantir a confidencialidade, a integridade e a acessibilidade dos dados. Isso é previsto nas duas leis, nos dois regulamentos, e também a própria resolução da telemedicina, ela faz menção a um decreto de ética da medicina publicado pela World Medicine Association, né? E esse é até bastante interessante, eu fui dar uma olhada nesse decreto sobre a ética na telemedicina, e tem uma parte que me interessou bastante, porque ela fala assim, olha, não é só o paciente que tem questões de privacidade quando a gente fala em telemedicina, a gente está sempre muito preocupado com a questão da privacidade do paciente, mas ela fala, o médico também está sujeito à invasão na privacidade deles, a questões relacionadas à privacidade dele, quando a gente lida com telemedicina, porque o paciente, por ter acesso, né, ao WhatsApp, ao celular do médico, pode esperar que aquele médico esteja, por exemplo, disponível 24 horas por dia, né? Então, é importante porque o médico também avise o paciente, fale para ele assim, olha,
eu estou disponível para teleconsulta, mas se você precisar de um atendimento emergencial, quando eu não estiver disponível, vá procurar, por favor, um atendimento de pronto atendimento, né? Nós temos também a questão do direito de portabilidade, tanto a LGPD quanto a resolução, eles falam que os dados que estão no sistema devem poder migrar, né? Eles devem poder ser transferidos de um sistema para o outro, isso é importante, caso você queira mudar de prestador de serviço, inclusive o serviço médico. O direito de acesso, que é um dos direitos previstos na LGPD, e na resolução menciona que os pacientes eles podem pedir o prontuário médico, né, as informações deles para o médico, e o médico é obrigado a dar uma cópia desse prontuário médico. E a questão da finalidade, né? Então, quando você coleta dados pessoais, você coleta por uma finalidade específica. Então, que no nosso caso aqui é o atendimento médico. Então, o médico que coletou, né, dados pessoais do paciente, ele não pode usar esses dados, por exemplo, para passar para uma farmacêutica vender um medicamento para aquele paciente, ou para passar esses dados para um plano de saúde para vender um plano para aquele paciente. Esse tipo de operação, sem dúvida, seria um uso ilegal dos dados pessoais protegidos pela LGPD. E aqui acho que são 3 pontos interessantes que a gente vê na resolução. O primeiro deles é aquele que a Ana já falou, que é que as pessoas jurídicas que prestam serviço de telemedicina, as plataformas de comunicação e de arquivamento de dados, deverão estar estabelecidas em território brasileiro, né, com sede no país, e serem inscritas no Conselho Regional de Medicina do Estado, onde estão sediadas. Aqui a gente tem também uma discussão, né? Quer dizer, elas precisam estar sediadas no Brasil, mas elas podem armazenar, por exemplo, os dados fora do Brasil, ou os dados também precisam ser armazenados no Brasil. No meu entendimento, tá? Aqui a gente fala só em sede para fins de responsabilização. Eu entendo que não há qualquer restrição a armazenamento fora do Brasil. Então, por exemplo, se um médico, se um hospital contrata a AWS, né, que é a empresa de nuvem da Amazon, para fazer o arquivamento dos dados pessoais, dos prontuários dos pacientes, entendo que a Amazon, a AWS tem sede no país, então isso é permitido, por mais que a nuvem, né, da AWS esteja localizada nos Estados Unidos ou em outro lugar. Se tiver um problema, se tiver um incidente de privacidade, as autoridades brasileiras vão poder ir atrás dos responsáveis, tanto o médico quanto a Amazon. Por outro lado, a gente tem plataformas de telecomunicação, por exemplo, né? Então é muito comum a gente ter as teleconsultas pelo WhatsApp. Entendo que tudo bem também, porque o WhatsApp tem sede no Brasil. Agora, se eu for fazer isso pelo Telegram, né? O Telegram não tem sede no Brasil. A gente já viu lá atrás que quando se tentou acionar o Telegram aqui, né, para uma questão na justiça brasileira, o Telegram justamente alegou que ele não tinha sede no Brasil, então que ele não poderia ser responsabilizado e que ele não iria prestar esclarecimentos para a justiça brasileira. Então, eu acho que o objetivo aí das autoridades com essa inserção foi justamente falar, olha, eu quero que vocês se responsabilizem, então vocês precisam ter sede no Brasil. Mas isso tem várias outras discussões, tá? Estava até pensando aqui, né, no decorrer da palestra, falei, bom, e se eu tiver um médico, por exemplo, brasileiro, né, que tem um consultório com sede no Brasil, mas naquele momento da teleconsulta ele está nos Estados Unidos, ele pode me atender, apesar de estar fora do Brasil? Imagino que sim, mas isso é uma outra questão que eu acho que depois a gente pode se aprofundar nos debates. Ainda em relação aos pontos de proteção de dados, a gente tem que uma definição na resolução que quando o médico compartilhar os dados do paciente, lembrando, tá, gente, o compartilhamento de dados do paciente também deve ser objeto daquele consentimento. O paciente deve consentir expressamente com o compartilhamento de dados pelo médico. Então, quando isso acontecer, a empresa que armazena os dados do paciente também vai ser responsabilizada em caso de incidente de privacidade. Então, a responsabilidade é compartilhada. E lembrando da necessidade do consentimento sempre, né, para a transmissão e compartilhamento de dados com pacientes. Bom, de uma forma geral, era isso que eu ia falar. Eu só quero mencionar também que existem várias outras resoluções e outras leis que tratam da segurança das informações médicas, né, prontuários eletrônicos, digitalização de documentos médicos. Então, documentos médicos podem ser digitalizados, você pode destruir as versões físicas, mas aí você precisa manter eles por 20 anos, né? Então, são resoluções que eu fui ver, tem muita coisa que trata de dados pessoais, além dessa resolução da telemedicina. E a questão que mais me preocupa, que eu acho que deve mais preocupar todos, né, com relação à telemedicina e às futuras tecnologias, é quando a gente fala em invasão de hackers, não dados, né, que podem causar um dano financeiro ou um dano reputacional às pessoas, mas dados
ou violações, invasões de hackers em sistemas, por exemplo, durante uma cirurgia robótica, que podem ali causar danos físicos à pessoa, né? Então, se um hacker entra, por exemplo, no meio de uma cirurgia robótica feita por um sistema de computador à distância e pede um resgate, né, para não matar aquele paciente ou para não interferir naquela cirurgia, é muito pior do que um dano a um cartão de crédito. Então, isso mostra que a gente tem que ter muito cuidado, realmente, os sistemas todos de telecomunicação, e aí a gente fala de novo, né, das plataformas de telecomunicação, tem que estar protegidos, porque a possibilidade de invasão sempre existe, né, o que a gente precisa fazer é sempre diminuir e ter alternativas caso isso aconteça, né, porque acho que cada vez mais a gente vai ter novas tecnologias, como as cirurgias robóticas, que vão permitir que a gente tenha sistemas inteligentes dentro do corpo da pessoa, né, e medicamentos inteligentes que vão poder ser dosados, de repente, através de médicos que estão localizados longe daquela pessoa, mas que apresentam questões relacionadas à segurança que devem ser observadas. Então, acho que minha fala se encerra por aqui também. Eu volto a palavra à Ana para falar sobre a questão dos desafios futuros. Obrigada, gente. É só realmente para fazer um fechamento, tentando unir um pouco a minha fala com a da Tânia, de caminhos a serem explorados, né? Do que pensar daqui para frente. Acho que um ponto é a expansão da telemedicina no SUS. Acho que pensar em meios de como a gente conseguir expandir essas práticas que o Dr. Eliezer narrou, juntamente com a questão da cibersegurança, do avanço das telecomunicações que tanto eu quanto Tânia mencionamos, e como vai ter infraestrutura dentro do poder público para suportar modelos operacionais de teleatendimento. Como vai ser a contratação desses modelos, né? Tudo isso é importante. Pensar também na questão do software médico. A gente está tendo uma evolução da regulação agora da Anvisa sobre o tema também, que é muito interessante, vale um webinar inteiro só sobre esse tema também, mas diferenças que a Anvisa tem falado sobre o que é um software com aplicação médica, que é aquele que fica dentro de um hardware, que o seu dado vai direto para o seu médico em relação à sua glicose, em relação ao seu batimento, isso é uma coisa, e software de bem-estar já seria outra coisa, talvez um monitoramento. É uma regulação que está nova, está viva e vai ainda render muita discussão. E tudo isso que a gente falou ainda é uma regulação dinâmica. Tem muitas dúvidas ainda interpretativas em relação à resolução do CFM, mesmo que a Tânia apontou plataformas digitais como da Amazon, WhatsApp e outras. Será que elas têm que ter registro no CRM local? Né? É uma dúvida que a resolução deixou, dentre tantas outras que vão surgir, porque, como o doutor Eliezer falou, a prática começa antes, com a regulação ela se consolida e a tendência é aumentar. E novos desafios vão surgir, novas questões vão ser colocadas e, dependendo do que vier aí de norma, a gente pode ter mais novidades para serem tratadas em uma conversa futura de limites e possibilidades quanto a esse tema. Passando de volta a palavra para o Luciano para fazer o nosso encerramento. Nossa, perfeito, pessoal. Acho que, enfim, eu aprendi bastante. Eu acho que realmente esse quadro regulatório, todas essas questões de LGPD também, que são... Me assustou um pouco, Tânia, essa possibilidade do hacker entrar enquanto a gente estiver operando. Palavras geram imagens, então você fica naquela situação um pouco tensa, mas, enfim, acredito nos sistemas de segurança. A gente tem um comentário e tem uma pergunta, que eu acho que a gente tem uns 10 minutinhos, então eu acho que de comentário, a Lorena trouxe um comentário que é super importante na linha do que o Dr. Eliezer comentou, que que ela entendeu que ela foi testemunha da importância do uso da telemedicina, enfim, na razão, quando o pai dela estava em recuperação na UTI por 6 dias em decorrência do Covid, ele tinha aí a consulta com um médico, enfim, toda essa, com intermédio de psicólogos e assistentes sociais, foi super importante para ela e para todo mundo da família, mostra um pouco desse carinho, não do telecarinho, e sim do carinho e do conforto que é necessário nesses momentos e que, de fato, alcançou o seu objetivo. O outro, temos aqui uma pergunta, que eu vou pegar aqui a pergunta completa, que é uma pergunta que, enfim, é de cunho regulatório, mas eu passo para todos,
tanto pela experiência, doutor Eliezer, pela prática tanto da Ana quanto da Tânia, que diz respeito à fiscalização e licenciamento junto à Vigilância Sanitária e CRM. A pergunta do Daniel, ele traz para a gente o seguinte: na questão do registro, pela natureza da telemedicina, onde o responsável técnico deve estar presencialmente? Se a vigilância sanitária fiscaliza o estabelecimento, a sede da empresa, o médico precisa estar no local, mesmo que se trate de um local meramente administrativo. Ele até dá um exemplo aqui: se uma empresa de telemedicina cria um posto, uma filial em uma unidade remota, para prover a teleconsulta, mas nesse posto a necessidade de um médico, já que a empresa tem um RT único para todo o Brasil. Como é que fica essa questão regulatória? Como é que você tem visto isso, doutor Eliezer? Eu acho que isso é um pouco do que a gente poderia contribuir para o Daniel, nessa pergunta que ele trouxe para a gente. Excelente pergunta. Eu vou colocar o que a gente tem feito, né? E a Ana e a Tânia complementam do ponto de vista regulatório. Não existe o ato médico no local onde o paciente, onde o médico está, né? A telemedicina é exatamente para isso, né? Ela permite que eu faça um atendimento no meu consultório, num escritório, na minha casa e assim por diante, desde que eu tenha todos os requisitos que foram colocados, eu consigo registrar o encounter, eu tenho acesso, eu faço uma prescrição com certificação digital, enfim, todos os requisitos que estão ali colocados, eu tenho que ter à minha disposição no local onde eu estou. Então, na minha visão, é impossível uma regulação da Anvisa, porque não existe um estabelecimento fixo, né? Aqui no Einstein, especificamente, nós temos uma área onde ficam principalmente intensivistas, neurologistas e emergencistas. Nós temos uma área na Paulista onde é um coworking, que foi locado para isso, né? Só para vocês terem uma ideia, no pico da pandemia, aliás, isso está subindo novamente, né? Estou olhando a curva aqui em tempo real da telemedicina. No pico, em janeiro, né? Em janeiro desse ano, a gente teve 200 médicos simultâneos para poder atender uma demanda em função da Omicron, né? Então isso é impossível, nem eu sei onde eles estão, né, naquele exato momento. Boa parte estão nesse coworking, mas outras pessoas estão em diferentes locais e não estão dentro de instituições de saúde. Talvez pegando a palavra para complementar, por isso a resolução do CFM previu a figura do médico responsável técnico que vai estar registrado. Então, se tiver qualquer incidente, esse médico que vai estar registrado no CRM como responsável pelo funcionamento do serviço, ele vai ser acionado. Mas não vai haver, como o doutor Eliezer falou, uma fiscalização física, como é feita em várias questões, em vários locais, né, que praticam atividades de saúde, conforme as normas da Anvisa. É algo diferente, tem que ser pensado de maneira diferente também. Talvez o importante aqui seja a responsabilidade e como fiscalizar a prática. Por isso, a figura do médico responsável técnico registrado no local da sede e que vai estar lá indicado tudo no registro da pessoa jurídica. Então, cabe à pessoa jurídica cumprir com os requisitos da norma, com os deveres de segurança, tudo que a gente discorreu aqui, e em caso de responsabilidade ou em caso de alguma questão relativa à prática, o médico técnico responsável vai ser acionado e, eventualmente, vai acionar o médico que fez o atendimento e tomar todo um procedimento adequado, como é na prática física, na prática não virtual. Então, entendo que o CFM pensou, talvez nessa pergunta do Daniel, focada nisso. Em quem eu vou procurar se tiver um incidente para responsabilização? Mais do que uma fiscalização física, é uma fiscalização para responsabilização. Perfeito. Tânia? Se não tiver mais pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor, se possível. Vamos lá. Então, na verdade, são duas, tá? Eu acho que quando eu comecei a analisar as questões da LGPD, eu vi duas questões. Uma é essa questão que até eu esqueci de fazer no meio da minha apresentação, mas que a Ana fez por mim, que é do registro da plataforma de comunicação no CRM da sede, né?
que é uma coisa que eu achei muito louca. Eu acho assim, quando você está falando da plataforma de comunicação, por exemplo, do próprio Einstein, imagino que essa está registrada. Mas eu não imagino que o WhatsApp vai se registrar, por exemplo, no CRM de cada local, né? E eu vejo muito que os médicos acabam usando muito o WhatsApp como plataforma de teleconsulta. Então, a minha questão era o que você tem visto na prática, né? Se tem acontecido, se os médicos estão usando realmente plataformas dos hospitais, ou se usam o WhatsApp, FaceTime e tudo mais. E a minha outra questão é com relação ao consentimento, né? Eu não vejo também esse consentimento sendo pedido durante as teleconsultas, nem depois, nem antes das teleconsultas, quando a gente fala de teleconsulta, tá? Não, obviamente, quando a gente vai num laboratório ou num hospital. Então, como é que os médicos têm visto essa questão do consentimento? Bacana, Tânia. A primeira questão, a gente tem que entender como é que o mundo está hoje, né? É difícil regular todos os processos. Vocês citaram a questão, por exemplo, de relógios inteligentes, né? Aqui na sala onde eu estou, é uma sala administrativa, né? Onde tem outros diretores. Algum tempo atrás, um dos diretores, não médico, percebeu que estava com uma arritmia em função do relógio. Olhando o relógio, ele deve ter alguma frequência com que ele olha isso, ou média frequência cardíaca, ele viu que estava com 135 de frequência cardíaca, embora ele estivesse sentado, não sei se ele estava com algum problema mais grave, né? Mas enfim, ele me procurou, a gente foi pela proximidade, daqui até a mesa dele tem uns 10 passos, mais ou menos. A gente foi até o pronto-socorro, ele tinha uma arritmia chamada fibrilação atrial, né? A Anvisa tem que regular isso, né? Então, esse limite entre o que é médico, né, o que é bem-estar, o que é saúde, o que não é saúde, ele é muito difícil. Vocês colocaram super bem que é a questão da regulação dinâmica, né? Então, se a gente lembrar, para quem tem filho há mais tempo, vamos dizer assim, a gente usava pediatra, né? Ligava, contava uma história. Ele não via a criança, né? Ele confiava no estresse do pai ou da mãe, dava remédio, né? Vai lá na farmácia. Antigamente o antibiótico, por exemplo, né? Ele não tinha receita, né? Para os mais novos pode parecer um absurdo, mas a gente ia na farmácia, o balconista dizia até qual era o antibiótico da vez, né? Da moda, né? E você comprava e dava para o teu filho, né? E não tinha uma regulação da linha telefônica, nem se falava de WhatsApp e assim por diante, né? Então eu acho que aqui no Einstein a gente usa o mesmo prontuário eletrônico que a gente usa fisicamente, né? Existe a questão do consentimento informado e cada vez mais conversando com outras instituições, isso vai ser um requisito básico, né, da consulta física ou virtual, né, o famoso opt-in ali que permite a realização de qualquer tipo de procedimento. E vocês colocaram isso de uma forma muito pertinente, né? Eu trabalhei durante anos dentro de unidades de terapia intensiva, a gente não pedia consentimento para nada, alegando que tudo era urgência, né? Mas existem procedimentos, mesmo dentro da terapia intensiva, que não é de urgência, né? E quando o paciente está consciente, ou seu familiar, você obrigatoriamente pede esse consentimento. E eu vivi essa transição em que o médico se sentia desconfortável com isso. Porque ele dizia que feria a autonomia, ele sabe o que é melhor para o paciente. A gente não sabe o que é melhor para o paciente sabe o que é melhor para ele, né? O que a gente sabe são questões técnicas, a gente informa o paciente e ele toma a decisão conosco, né? Então, olhando essas duas questões que você colocou, de um lado, cada vez mais a gente vai ter que conviver com essas questões que não são tão preto e branco, né? Quando o Luciano diz que tem medo de cirurgia remota, eu tenho medo quando eu tiver um marca-passo. Eu posso desligar um marca-passo à distância, porque por telemetria eu consigo ressincronizar um desfibrilador, por exemplo. Já existe filme sobre isso, né? Se eu consigo ressincronizar, eu consigo fazer parar o marca-passo. Eu posso fazer uma ligação para você e dizer, ó, eu estou com o teu marca-passo na minha mão, o que você pode me ajudar, né? Naquela questão jurídica que eu te pedi, né? Então, essas questões vão ser muito amplas, né? E a gente não consegue nem imaginar todas elas. Hoje existem bombas de infusão reguladas por inteligência artificial que administram insulina baseado na mensuração contínua da glicemia, né? Eu também posso hackear isso, né? Infundir mais insulina, menos insulina e assim por diante. Mas eu acho que isso, vocês também comentaram, isso não tem mais volta, né? Nós hoje temos medo de sair com o celular em função do Pix, e a nossa opção é não usar o celular, ou não sair com o celular, ou não ter Pix, ou não ter conta digital, e assim por diante, né?
Então, acho que essa nossa vida mais complexa, ela expõe vários riscos, e eu acho que os aspectos regulatórios, jurídicos e até comportamentais, eles tentam mitigar esses riscos o tempo inteiro, né, seja na área da saúde ou em outras. E eu acho que essa é a nossa função como sociedade, entender se isso é útil para a sociedade e, se for, como proteger esses ambientes que, obviamente, têm riscos que antes não existiam, né? Doutor Eliezer, isso, esse ponto aí são, enfim, desafios do mundo moderno. Acho que realmente eu acredito nisso, que não tem, é um caminho sem volta, da mesma forma que são os celulares. Se a gente for parar para pensar 20 anos atrás, 15 anos, quando iniciou tudo isso, o celular era apenas para ser falado e hoje ele também fala, ele também se comunica. Então é um caminho que realmente a gente não tem volta. Não sei, Tânia, Ana, se teriam mais algum comentário, alguma pergunta. Eu vi aqui, a gente não tem mais nenhuma pergunta do pessoal que nos acompanha. Bom, acho que o nosso tempo já está chegando aqui no final. Doutor Eliezer, eu gostaria de agradecer bastante toda o seu Prazer. compartilhamento do seu conhecimento, mesmo que muitas das vezes nos dando aí um certo receio nessa parte final, mas é importante a gente ter esse tipo de conceito, entender um pouco como é que funciona tudo isso. Realmente, muitíssimo obrigado, Tânia, Ana, foi excelente, eu acho que a gente aqui aprendeu bastante. Eu estava aqui na categoria de moderador, mas também de aprendiz, e aprendi bastante, e gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando a gente. Eu gostaria de agradecer também. Por favor, no final tem a pesquisa que o próprio sistema traz, isso é super importante para a gente gostaria que vocês contribuíssem nesse sentido. Bom, é isso. A gente agradece novamente e fiquem aí de olho nos nossos webinars, nas nossas publicações, que certamente assim que sair, né, Ana, essa nova portaria, essa regulação que você comentou, certamente a gente deve circular algum documento, alguma novidade. Se mudar bastante, doutor Eliezer, a gente vai te chamar de novo para a gente Prazer. comentar e para a gente conversar sobre isso. Pessoal, bom dia para vocês e até uma próxima. Um abraço. Bom dia, Bom obrigado. dia. Grande abraço.